Olá, paz do Senhor. Como é que você tá? Meu querido, minha querida. Tirar um pouquinho o óculos, porque fica aqui a luzinha aqui aparecendo. E eu queria poder dividir com vocês uma palavra que tem, assim, gritado no meu coração e que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6. Todo mundo conhece a famosa história de Daniel na cova dos leões, uma história que realmente aconteceu, gente. Aconteceu. E falando um pouquinho de Daniel, Daniel aos 10 anos já foi tirado da sua terra natal e foi ali colocado, ele e mais 3 amigos, na Babilônia. E na palavra diz assim, no capítulo 6, se você que tem a Bíblia aí quiser acompanhar comigo, diz assim, ó. E na época quem reinava ali na Babilônia era o rei Dario. E o rei Dario diz a palavra que ele tinha um certo carinho pela vida de Daniel. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o rei ele muda toda ali a sua assessoria e tenta colocar pessoas em quem ele pudesse confiar, diz a palavra, e entre essas pessoas estava Daniel. E olha só, Daniel ele tinha grande responsabilidade aqui no reino de Dario. E o mesmo Daniel, na palavra diz que ele se distingue, ele se destaca entre os outros. Olha que coisa mais linda. O mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Olha que coisa mais linda. Eu poder falar de você, olha, o José, a Maria, eles estão se destacando ali na vida deles, no trabalho deles, porque olha só, eles têm algo diferente, eles têm nele um espírito excelente. O rei pensava até em estabelecê-lo sobre o seu reino. E nessa hora me vem à mente também a pessoa de José. E José, mesmo na cadeia, ele se destacava. E antes de ir para a cadeia, ele administrou todos os bens, diz a palavra, e a casa de Potifar. Eram homens ali íntegros e de espíritos excelentes. Olha que coisa mais bonita de se ler, né? De poder alguém falar sobre a sua vida. Olha, tal pessoa tem um espírito excelente, ela se distingue entre as demais. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Já já a gente vai falar sobre isso. E a palavra que eu quero trazer aqui para você e para mim é sobre integridade. Integridade, ou vamos chamar aí de espírito excelente. Outra pessoa íntegra, diz aqui na palavra, era Jó. Se você abrir comigo aqui no livro de Jó, capítulo 1, diz assim, olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui diz que Jó era também íntegro, uma pessoa irrepreensível, reta diante de Deus, temente a Deus e que o tempo todo se desviava do mal. Meu querido, o que é ser íntegro? E eu estive estudando sobre a integridade, diz assim que integridade o que é? É um estado ou características daquilo que está inteiro. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, olha aqui, que não sofreu qualquer diminuição, é uma pessoa plena, é uma característica daquilo que se apresenta ileso e que não foi atingido ou agredido. Uma pessoa íntegra é aquela que possui uma conduta ética em todas as áreas da sua vida, uma conduta honrosa e educada. A integridade é uma virtude, de modo que uma pessoa não pode ser mais ou menos íntegra. Ou ela é íntegra, ou ela não é íntegra. Uma pessoa com
Integridade tem ações que comprovam o que ela diz e não age de forma oportunista. Outros sinônimos para integridade, vamos lá, é uma pessoa justa, uma pessoa digna, uma pessoa verdadeira, a pessoa que é verdadeira, ela não mente, ela não aprova a mentira. É uma pessoa honesta em tudo que ela faz, honrada, uma pessoa reta como Jó, uma pessoa séria, inocente, pura, ingênua, gozado. Eu achava que as pessoas ingênuas, né? Muitas vezes as pessoas até já me chamaram assim, às vezes eu falava, puxa vida, que chato. Ah, tal, a irmã Gisele, a Gisele é ingênua, ela é pura demais. Falava, nossa, tá me chamando de boba. E isso acabava às vezes até me entristecendo. Ah, você é pura demais, você é boba e ingênua demais. Não, olha aqui. Aqui nós temos a pureza ou ingenuidade como sinônimos da integridade. Que coisa mais linda. Então Daniel, tal como Daniel ou Jó, eram pessoas íntegras, retas, ingênuas, puras demais. Na Bíblia, a integridade é o alicerce sobre qual são edificados o caráter e uma vida semelhante à vida de Cristo, que era reto, íntegro, justo, digno. Se houver rachaduras nesse alicerce, vamos pensar numa casa aí, se você não tiver um alicerce ali potente, forte, nós sabemos que a casa, ela cai, é uma casa que vai ficar cheia de rachaduras, é uma casa que não vai estar firme, certo? Se houver rachaduras nesse alicerce, gente, que é a integridade, ele não sustentará mais nenhum atributo cristão sobre ele, ou seja, por exemplo, não adianta ser bondoso e não ser íntegro. A integridade, ela é o alicerce, ela é a base para outros tipos de atributo, outros atributos que você possa ter. Integridade é quem você é diante do espelho, sozinho, sem ninguém te ver, sabe? É quem você é ali no escondidinho. Mas aí eu te pergunto, será que Deus te vê no escondidinho? Será que Deus te segue? Deus, ele sabe onde você está o tempo todo? Será que Deus vai com você à farmácia, à igreja? Será que Deus vai com você também na academia? Ou será que Deus está com você ali no seu quarto, quando você apaga a sua luz e fecha a sua porta? Tem um testemunho muito lindo que eu vi, que o Edson Bruno, ele traz pra gente, falando a respeito de um pastor chamado Kingal, que estava aí saindo com a família para passar o tempo fora, e eles param meio à beira de uma estrada, ele, a esposa e os filhos, para comer pizza, os filhos ali com fome, e ele fala assim para a esposa, olha, vá você e as crianças que eu vou ficar aqui no carro. E o tempo todo esse pensamento estava sobre ele, será que Deus sabe onde eu estou? Será que Deus me acompanha o tempo todo? Será que Deus sabe que eu tô aqui, ó, com a minha família à beira da estrada para comer uma pizza? E diz que enquanto ele estava pensando isso ali no carro, diz que perto dele havia um orelhão, aqueles orelhões antigos, né? Hoje a gente quase não vê orelhão. E o telefone começa a tocar, ele olha e fala, nossa, não tem ninguém aqui, esse telefone tocando, e ele resolve atender o telefone. E quando ele atende o orelhão, era a telefonista. Eu estou falando com o pastor Kingal? Ele assusta e fala, sim, é o pastor, mas quem é? E ele ouvia do outro lado lá uma senhora falando, é ele, telefonista, pode passar o telefone para ele, a ligação para ele. E essa senhora fala para ele, é o pastor Kingal? Ele fala, minha senhora, eu estou à beira de uma rodovia a centenas de quilômetros do meu gabinete, como que a senhora me encontra aqui? E essa senhora, assim, muito angustiada, fala, pastor, eu ia tirar a minha vida, eu estou muito deprimida, angustiada, mas de repente veio o pastor na minha mente, e eu pensei, mas como que eu posso pedir ajuda ao pastor? Eu não tenho sequer o contato dele. E me veio na mente alguns
números de telefone me vieram à mente. E eu resolvi telefonar, e eu estou falando agora com o Senhor. E diz que Kengal, ele acalma esta mulher, prega para essa mulher, e ela desiste aí do plano que tinha de tirar a própria vida. E ele, depois disso tudo, desliga o telefone e começa a pensar, nossa, com certeza o meu Deus sabe onde eu estou em todo o tempo. E quando a sua esposa e as suas crianças voltam, ele fala, querida, hoje Deus me deu uma resposta. Certamente Deus sabe onde eu estou. E ele conta tudo o que acontecera e há um certo sentimento de conforto, né? Lavando ali o coração de Kengal, porque que coisa gostosa a gente saber e ter a certeza de que onde quer que estejamos, como diz no Salmo 139, Deus ali está, Ele está. A palavra diz também no Salmo 91, que a gente gosta tanto, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso não é só na igreja ou só em casa, é na rua, ou seja, onde quer que você vá, você tem a proteção dos anjos do Senhor o tempo todo. Voltando então aqui ao que a gente estava falando sobre integridade. Que coisa mais linda você poder aqui ser íntegro. Mas será que só uma pessoa cristã é íntegra? Não, eu já conheci pessoas não cristãs, vamos chamar assim, agindo como se fossem, tá? Por quê? Porque é de se esperar que uma pessoa cristã seja o tempo todo íntegra, o tempo todo justa, o tempo todo verdadeira, o tempo todo digna. O que mais? O tempo todo reta, séria em suas coisas. E mais, o tempo todo inocente, o tempo todo pura e o tempo todo ingênua. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. A palavra diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Minha mãe sempre diz, é AC e DC. É uma vida antes de Cristo entrar no seu coração. E uma vida totalmente diferente, nova, descer. Após aí você ter aí aceitado o Senhor Jesus, aceitado ser um vaso dele, aceitado ser servo dele, a nossa vida torna-se uma vida diferente. Portanto, se você não era íntegro antes, agora você tem que ser, porque você carrega dentro de si o Espírito do Senhor e passa a ter as características também deste Pai em você. O que acontece aí quando você vai visitar um bebezinho? Você fala, nossa, tem o nariz do pai, nossa, tem aqui os olhos da mãe, a boquinha é a mistura dos dois. Sim, porque é normal o bebê carregar ali as características do pai e da mãe, assim conosco também. O que é anormal é você dizer que é cristão e não ter absolutamente em si nenhuma característica do Senhor Jesus em você. Nossa, ele é cristão, mas ele não age como? Ele rouba, ele mente, ele não é uma pessoa reta, é uma pessoa que gosta de enganar os outros. Como que pode ser cristão? Realmente não tem como, meu amado. Ou você é íntegro, como eu li aqui, ou você não é. Ou você é cristão, ou você não é. Escrevi aqui também, alertando vocês, hoje existe um outro evangelho, diferente do nosso, chamado humanista, que prega uma certa independência de Deus. Ou seja, você decide a área em que Deus pode ou não atuar na sua vida. Olha, Deus, aqui o Senhor pode entrar e pode fazer o que o Senhor quiser, mas
nesse departamento aqui, eu peço ao Senhor que eu resolva tudo. Meu amigo, meu amado, é uma doutrina aqui, um evangelho diabólico. Porque ou o Senhor é Deus de tudo em nossas vidas, ou Ele não é Deus e não é Senhor de nada. Em Levítico, aqui em Êxodo 21, de 1 a 6, você pode estar olhando aí, existia a lei do servo da orelha furada. Quero falar aqui com você. Quando o escravo ali, ele furava as suas orelhas, ele abria mão dos seus direitos e vontades, abria mão do seu livre-arbítrio. Nessa lei, era estabelecido que caso um escravo amasse o seu senhor e não quisesse deixar liberto a sua casa, a sua família, ele afirmaria isso diante dos juízes, furando a sua orelha. Olha que coisa mais linda! E ele permaneceria como um membro da família desse senhor para sempre. Que coisa linda, abrindo mão do seu livre-arbítrio, das suas vontades, dos seus direitos. O Senhor, eu quero ser o teu escravo para sempre. Abrindo mão do meu querer, abrindo mão do que eu acho certo ou não para a minha vida. Amado, Deus pode furar as nossas orelhas. Você quer isto? O escravo, ele tinha também a opção de não furá-las. Eu creio que nós, como cristãos convertidos, a coisa mais gostosa que tem é você passar o controle da sua vida para as mãos do Senhor. Senhor, quer saber? O Senhor tem o melhor caminho, o Senhor tem a melhor resposta, dizem em Provérbios. A palavra diz que nossos caminhos são enganosos. Meu irmão, Jesus está voltando, não há mais tempo a perder com escolhas erradas, caminhos errados. Então é muito inteligente da nossa parte e uma prova de fé você passar todo o controle da sua vida para o Senhor, sabendo que Ele não erra, sabendo que Deus não falha, sabendo que Ele tem a melhor resposta para todas as áreas da sua vida. Não há uma sequer pequena área da sua vida que Jesus não tenha interesse em governar. Ah, mas será que Deus está interessado nisso? Passa o controle da tua vida para o Senhor e veja o que acontece. Me vem aqui a palavra da Edmeia Williams, que eu amo muito a mente, sobre a multiplicação dos pães e peixes. Aquele garoto com seu lanchinho na sacolinha ali, ele levou 5 pães e 2 peixinhos, talvez já, ela diz, amassadinhos já, o pãozinho já esfarelando na sacolinha, mas era tudo que ele tinha para ficar algumas horas ali ouvindo Jesus. E ele abre mão de tudo isso, desse pouquinho que ele tinha, e entrega ali. E o que acontece? Desse pequeno lanchinho, toda uma multidão de mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. O que acontece quando você entrega, sendo pouco ou muito que você tem, nas mãos do Senhor? E Daniel era íntegro, reto. E nós muitas vezes achamos que ninguém nos vê. Mas será que Deus está vendo a minha pureza, a minha ingenuidade? Será que alguém vê? Olha, os anjos vêm, nos perscrutam. O diabo vê. O diabo vê. As pessoas nos observam sim, e Deus, o próprio Deus, nos vê, nos assiste em nossas fraquezas. E o rei Dario, ele admirava essa integridade de Daniel. E ele sabia que poderia contar com Daniel o tempo todo. Porém, as pessoas ali que estavam na própria administração, parece que no mesmo objetivo com Daniel, e não era bem assim. Começaram a ter a sementinha da inveja no coração, como foi até com José, com relação aos seus irmãos, e tentavam arrumar alguma maneira de incriminar Daniel diante de Dario.
e fizeram com que o rei assinasse um decreto de que em 30 dias não poderia ser feita nenhum tipo de oração para outro Deus, que não fosse aos deuses ali, ou a oração dirigida até ao próprio Dario. Dario sanciona e assina este decreto. E segundo Medos e Persas, após isso ter sido feito, não poderia ser revogado, nem que o rei quisesse. E aqueles ministros ali conseguem pegar o que Daniel no flagra, orando. Ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, a palavra diz, com as janelas abertas para Jerusalém. E eles vão ali e constatam. E Daniel não se preocupa, não. E ele sabia que ele também não estava traindo o rei Dario orando. E eles pegam Daniel ali, fazendo as suas orações ao Deus verdadeiro, em flagrante, e vão até o rei Dario. Olha, o rei, Daniel, ele não cumpriu o decreto estabelecido. Então, o que o senhor vai fazer com isso? O que o senhor vai fazer? E o rei decide não matá-lo. E sabemos que Daniel, ele é entregue ali, jogado na cova dos leões. E a história nós sabemos. Diz que na madrugada o rei Dario, ele fica angustiado, ele rejeita qualquer tipo de alimento ou música, na esperança de que no outro dia ele corresse ali na cova e Daniel ainda estivesse vivo. Será que o Deus de Daniel livrou Daniel da cova? E bem cedinho ele corre ali e grita: Daniel, Daniel, será que o Deus verdadeiro, o teu Deus, conseguiu te livrar da cova, na cova dos leões? Porque, amados, a gente sempre fala, muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas no problema, para que Deus ali possa ser honrado, exaltado. E Daniel grita: ó rei, vive eternamente. Sim, o meu Deus a quem eu sirvo, ele trancou a boca dos leões e eu tô aqui, ó, vivinho. E os ministros podem ter pensado assim: vai ver que nessa madrugada nenhum leão tava com fome. O rei, ele fala: vamos ver. E pega ali todos os que o acusaram e joga a todos ali na cova. E tá aqui na palavra que antes mesmo que eles e as suas famílias, olha que sério, chegassem até o fundo da cova, diz que os leões já haviam despedaçado a todos eles. Deus não livrou Daniel da cova, mas na cova. E olha, amados, Deus muda decretos. Havia ali um decreto de morte. Olha como que a história muda. Deus muda decretos. Deus muda decretos estabelecidos por homens. E ali o rei Dario exalta o nosso Deus, o Deus de Daniel, e estabelece um outro decreto, dizendo que, olha, que todo o reino ali deveria adorar somente ao Deus de Daniel. Olha, Deus sendo exaltado através de uma cova na vida de Daniel. Amados, Deus faz às vezes reboliço nas nossas vidas, na minha vida. Muitas vezes eu não entendo, Senhor, por que esse problema? Por que essa luta? O Senhor tem todo o poder para me tirar disso, para não deixar acontecer isso. E muitas vezes você se vê ali no mar, né, cheio de ondas, e não sabe o que fazer. Num dos capítulos ali de Jó já há muitos anos ali, sem respeito, doente, mal cheiroso, com tantos questionamentos que fazia ao nosso Deus. Mesmo assim, sabia que não tinha feito nada de errado para que se encontrasse ali naquela situação.
Em Jó 46 diz que Deus ele vem falar com Jó dentro de um redemoinho. Nem sempre Deus vem na vida da gente de maneira suave. Deus poderia ter chegado ali batendo as asas, ou cercado de anjos, ou tocando uma harpa. Deus poderia ter chegado ali até Jó de uma maneira suave, sentado em cima de uma nuvem, ou como um trovão. Mas na palavra diz que Deus ele chega para falar com Jó dentro de um redemoinho. Eu entendo que Deus estava ali se identificando com toda a bagunça que estava acontecendo na vida de Jó. Jó estava passando aí por um redemoinho, com muitas perguntas, questionamentos, abandonado, jogado ali, os seus amigos o questionando o tempo todo sobre pecado. A própria esposa falou: "Ó, chega, perdemos os nossos filhos, os nossos bens, abandona Jó, presta atenção, abandona o teu Deus e morre logo." E Deus vem todo poderoso, todo assim, do seu próprio jeito, e chega para falar com Jó dentro de um redemoinho. O que eu quero dizer é que Deus ele se identifica com a nossa luta, ele se identifica com a nossa dor, e muitas vezes achamos que Deus não está nem aí. Deus não está nem aí, o Senhor não se preocupa comigo, o Senhor não está sentindo a minha dor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. E não é assim. Deus, ele sabe, eu estou falando isso para mim, viu? A hora de agir, que não é a nossa hora. Como ele disse ali para Maria e Marta: "Marta, Deus, Jesus, por que o Senhor não veio? Deixou, o Senhor não amava tanto a Lázaro? Como que o Senhor não vem antes? Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, dando o maior ralo", como a gente se diz aí, em Jesus. E Jesus fala: calma, calma. Eu não posso agir no primeiro, no segundo, no terceiro dia, porque a glória não vai ser minha. Mas no quarto dia não tinha mais jeito. No quarto dia não havia a esperança de que o espírito retornasse ao espírito, né? O corpo do morto aí, ele revivesse por si só. Quarto dia era o dia da desesperança, do luto mesmo. E é nesse dia que Jesus chega e opera o milagre e ressuscita o seu grande amigo Lázaro. Muitas vezes nós conhecemos a Jesus no inverno, meu querido, não é no verão e não é na primavera. Mas no inverno é quando Deus pode bradar forte, falar forte aos nossos corações, operando os seus milagres, nos livrando de todo mal. Tem uma frase, olha: Deus sussurra em nossos prazeres, participa sim, porém ele grita nas nossas lutas. Parece que as lutas são mais pedagógicas, não é verdade? Deus, ele usa todo o processo de dor para nos ensinar e forjar em nós o seu caráter. Só que nós não aceitamos a dor. Eu vi um pregador falando: até o mertiolate não arde mais. Lembra? Quando a gente se machucava e a mãe vinha com aquele pincelzinho de mertiolate, a gente saía correndo porque ardia. Mas tinha aquela frase: tudo que arde, cura. Tudo que prende, segura. E qualquer machucadinho ou arranhão que a gente tivesse, era colocado ali o mertiolate. Deus, ele não quer um vaso rachado. Ele nos quebra por inteiro para nos fazer de novo sem rachaduras. Para que a gente possa ter em nós as características de Jesus, para que o mundo possa olhar e falar: olha, aquele ali, como falaram com Pedro, aquele ali é um deles, aquele ali parece com Jesus. Tem alguma coisa errada naquela mulher, naquele homem. É o caráter do Senhor Jesus sendo forjado na hora da luta, na hora da cova, ou na fornalha sobremaneira acesa. Meu irmão, que a gente possa ser íntegro, que nós possamos ser verdadeiros, ingênuos até. Olha só
Hoje a ingenuidade para mim, a pureza é um elogio. Ó, aquela irmã é pura, ela é inocente demais. Amém. Que você possa ser um inocente, um puro, um ingênuo do Senhor. O mundo é dos espertos. Não é não. Esperto é aquele que coloca toda a direção da sua vida nas mãos do Senhor. É isso que eu quero para nossa vida. Você quer parar de errar? Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele, como diz lá no Salmo, e ele agirá. Acontece que muitas vezes Deus não tem tido acesso à nossa vida. Bancamos aí os autossuficientes, os grandes resolvedores de problema. Deixamos Deus de lado, achando que conseguimos resolver todas as coisas e quebramos a cara e choramos. Como eu disse no início, é muito mais inteligente. E vou dizer, uma questão de fé e mais ainda de amor e de confiança. Porque você só entrega aquilo que tem de mais valioso para quem você confia. Então, se você não conhece a Jesus e você não confia nele, você não vai entregar a sua vida nas mãos dele jamais. E aonde está, diz a palavra, o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, eu pergunto, o que é que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Qual é o seu maior tesouro? Que o Senhor possa ser o primeiro nas nossas vidas, o mais amado, o mais desejado, que possamos confiar nele e que possamos ter fé, mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. É tão difícil, não é? Quando você, por exemplo, tem um amigo e o seu amigo não confia em você. Isso te entristece, te deixa mal. Imagina o coração do pai. E aqui eu termino com uma pergunta. Como está o coração do pai com relação aos nossos corações? Porque nós gostamos de sempre expor e falar ao Senhor como nos sentimos, nisso ou naquilo, mas muitas vezes ignoramos e não queremos saber como é que está o coração do Pai com relação a nós. Como é que Deus te vê? Será que Ele te vê como viu Daniel, o homem muito excelente, ou Davi, um homem segundo o coração de Deus? Será que Deus nos vê como via Jó, orgulho de Deus diante de Satanás, íntegro, reto, temente a Deus? Será que Deus nos olha, aquele meu servo é puro, é inocente, ele me ama e ele se parece comigo em tudo? Que possamos buscar isso, Senhor. Queremos ser parecidos com o Senhor em todas estas coisas. Amém? Tem um cântico aqui que eu gostaria de poder louvar. Deus tem me dado alguns louvores e eu vou estar louvando aqui, eu não quero esconder, os anjos já sabem decor, mas vou estar louvando aqui com este novo cântico e que Deus possa daí te abençoar grandemente com tudo aquilo que a gente falou. Amém? Quero adorar-te, ó Deus, tu és o meu pastor, o meu Senhor. És merecedor de toda honra
pouco mais baixa aí para você conseguir louvar. Vamos lá, ó. Quero adorar-te, ó Deus, tu és o meu pastor, o meu Senhor, és merecedor de toda honra, força e poder. Digno és de receber, Senhor, todo meu amor, toda minha adoração. Digno és de toda glória, tudo o que sou eu entrego a ti, Senhor. Digno és de receber, Senhor, Ele é todo meu louvor, toda minha adoração. Digno és de toda glória, tudo o que sou eu entrego a ti, Senhor. Tudo o que sou eu entrego a ti, Senhor. Tudo o que sou eu entrego a ti, Senhor. Jesus. Amém. Que cada palavra aqui possa ter assim se encaixado, servido para as nossas vidas, para que a gente possa aí avançar na fé, guardar o nosso tempo, alegrar o coração do Senhor e ter dentro de nós um coração excelente diante dele. Amém? Que Deus possa, te abençoar grandemente. Um beijo e até o próximo vídeo.